Como você viu na classificação geral, 7 pontos separam o Boa Esporte das equipes que estão fora do Z4 e 5 clubes estão nessa situação com 25 pontos. O repórter esportivo Thiago Rodrigues é o convidado de hoje para analisar o momento do Boa Esporte na competição e o futuro do time no Brasileirão. Olá, Francisco, um abraço para você. Estamos de volta para falar do Boa Esporte, que foi até Caxias do Sul e empatou sem gols contra a equipe do Juventude. Um jogo em que as duas equipes tentaram apresentar o melhor futebol, mas infelizmente o nível do jogo foi muito baixo. O Boa Esporte jogou menos pior do que o time da casa, criou as melhores oportunidades, foi mais efetivo no ataque, mas faltou o detalhe, faltou aquele capricho a mais na hora da finalização, e aí a equipe pecou muito nesse fundamento de finalização e acabou não conseguindo fazer os gols e trazer 3 pontos para casa. O resumo do jogo é isso. O sentimento dos jogadores e da comissão técnica é que poderiam trazer um resultado melhor para a Varginha. O empate é importante, 1 ponto somado na tabela, chega a 18, ainda é muito pouco. A distância da turma de cima se estaciona ali nos 8 pontos, são 3 jogos aí para chegar na turma de cima. O Boa Esporte precisa voltar a vencer. Perdeu 2 consecutivas, perdeu aquele embalo, conseguiu esse empate fora de casa e agora, no próximo sábado, enfrenta o CSA aqui em Varginha, jogo no horário das 9 horas da noite. Com esse resultado, só um parênteses aqui, porque na noite, logo após o jogo lá em Caxias do Sul, o técnico do Juventude, o Julinho Camargo, foi demitido, mostrando aí que o nível do time da casa do Juventude foi tão baixo, foi pior do que o jogo do Boa Esporte. Falando do jogo de sábado, o Ney da Mata tem aí a semana inteira para trabalhar, semana cheia para trabalhar, para enfrentar o vice-líder aqui em Varginha. Jogo importante em que o Boa Esporte precisa fundamentalmente destes 3 pontos para poder sonhar em sair da zona de rebaixamento. A turma da frente, como eu disse, são 8 pontos. Só que se deixar para a rodada seguinte, para o jogo seguinte, os jogos vão diminuindo e a possibilidade de sair desta situação é complicada. Como vocês viram na tabela, são 6 times com 25 pontos. E aí a gente faz a seguinte análise. Do 12º, que é o Londrina, até o Boa Esporte, está todo mundo brigando pela zona de rebaixamento. Claro que a situação do Boa Esporte é a mais grave porque tem apenas 18 pontos. O 12º tem 27. Ou seja, são 9 pontos aí de diferença do 20º para o 12º colocado. Se o Boa Esporte emendar pelo menos 3 vitórias consecutivas, de repente consegue avançar na tabela e sair dessa situação desconfortável. Enfim, o Boa Esporte vai ter que... O Ney da Mata tem o retorno do Djavan e do Jadson, do zagueiro Luan e também do Douglas Baggio no ataque. 4 jogadores que não atuaram lá no Sul. Esses jogadores podem melhorar o futebol da equipe e, quem sabe, diante do vice-líder. Não é um jogo fácil contra o CSA. O Boa Esporte foi lá e deu trabalho, acabou saindo derrotado. Mas o Boa Esporte tem condições de surpreender o vice-líder. Assim como surpreendeu aqui a Ponte Preta, assim como quase ganhou, ou surpreendeu o Fortaleza lá jogando fora de casa, pode ser que o Boa Esporte entre inspirado e possa conseguir esses 3 pontos em Varginha. No mais, é isso. Fica a expectativa de um grande jogo para sábado, uma belíssima semana de trabalho para o Ney da Mata e que a gente possa voltar na segunda-feira falando de mais 3 pontos do Boa Esporte. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Thiago. E a Série B não para. A 24ª rodada tem início hoje às 8 da noite com Brasil de Pelotas e Coritiba no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. 2 jogos serão disputados amanhã e as outras 7 partidas no fim de semana. O Boa volta a jogar em casa no sábado, às 9 da noite, contra o CSA no estádio municipal.